Curta o vídeo e siga o canal agora mesmo. A curiosidade merece um relato fiel, direto ao ponto. Início criativo. Aqui começa uma leitura fiel dos fatos que cercam o Flamengo em 2026, sem floreios, apenas o que ocorreu, como ocorreu e o que está em jogo nesta edição da temporada. Resumo da notícia. O desempenho aquém do esperado e as derrotas do Flamengo em 2026 conferem maior peso à decisão da Recopa Sul-Americana, marcada para hoje às 21h30 contra o Lanús da Argentina. A cobrança externa e interna acompanham o elenco principal, que registra um aproveitamento de apenas 48,15% neste ano, com 4 vitórias, um empate e 4 derrotas. Entre os tropeços, esteve a queda na Supercopa Rei, diante do Corinthians, que resultou no vice-campeonato, além de uma situação quase de rebaixamento no Campeonato Carioca, para a qual foi necessária uma força-tarefa que levou os jogadores profissionais a anteciparem o retorno aos treinamentos por decisão da diretoria e da comissão técnica. Atual campeão brasileiro, o Flamengo ocupa apenas o 11º lugar nesta fase inicial da competição, somando 4 pontos em 3 jogos. A derrota por 1-0 no jogo de ida contra o Lanús, no La Fortaleza ARG, elevou o tom da cobrança e intensificou as críticas. O presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, participou da reunião regular com o departamento de futebol e questionou as causas do desempenho aquém nesta temporada. Em seguida, os próprios jogadores se reuniram para cobrar responsabilidades entre si. O clima turbulento ficou refletido na arquibancada. A vitória por 3-0 sobre o Madureira, no último sábado, pela semifinal do estadual, torcedores protestaram antes e durante o jogo no Maracanã, com gritos de time sem vergonha, o que aumentou a pressão para o confronto de hoje. A pressão sobre o Flamengo é elevada, com algumas pessoas comparando a tradições de clubes europeus de grande expressão. A essência da cobrança local é intensa e quem joga no Rio sabe como funciona. A percepção é de que o problema não reside apenas no excesso de críticas, mas no excesso de elogios quando as coisas vão bem, que elevam os atletas a patamares de preparação inadequados para as quedas. Felipe Luiz, técnico do Flamengo, destacou após a vitória sobre o Madureira que a pressão existe e que o elenco tem condições de lutar por tudo, ressaltando que a pressão é um privilégio e que há elenco para brigar por grandes objetivos, ainda que o peso seja grande. Casa cheia e recorde. O Maracanã deve receber casa cheia para o duelo entre Flamengo e Lanús. Cerca de 60 mil ingressos já foram vendidos, restando poucas entradas. Esses números colocam a partida como recorde de público para o rubro-negro em 2026, superando o marco anterior do clássico contra o Vasco, pelo Campeonato Carioca, que contou com 50.504 torcedores. O que o Fla precisa fazer para ficar com o título? Por ter perdido por 1-0 no jogo de ida em Buenos Aires, o Flamengo precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para ficar com o título no tempo normal. Entretanto, caso vença por apenas um gol de diferença, a decisão fica fora a depender dos pênaltis. O empate favorece o Lanús, que fica com a taça argentina. Veja também, deixe seu comentário, o autor da mensagem, e não o OL, é o responsável pelo comentário. Leia as regras de uso do OL. Encerramento curto. Ficamos por aqui. Curta o vídeo, siga o canal e conte nos comentários o que você acha da pressão que envolve o Flamengo nesta fase da temporada.